a capacidade de colocar os interesses públicos acima dos seus próprios interesses. O senador Eduardo Lopes defendeu a regulamentação do Uber. O relatório dele foi aprovado pelo plenário do Senado. A proposta regulamenta os serviços de transporte que usam o aplicativo Uber, que conta com cerca de 500 mil motoristas e mais de 20 milhões de usuários do serviço em todo o país. Graças ao trabalho do senador, o Uber é um serviço que promove emprego, comodidade e segurança aos usuários do estado do Rio de Janeiro. Eu fui o relator para regularizar ou regulamentar o transporte por aplicativo, mais conhecido como Uber, né? Que é o principal deles. Então, eu fui o relator da regularização do Uber, que eu tenho certeza tem dado oportunidade de trabalho a muitos pais de famílias e realmente trouxe para o consumidor, que é o principal, um serviço melhor, de qualidade. Então, um abraço para todos. Essa foi uma das muitas atuações marcantes do senador. Mas agora vamos conhecer um pouco sobre a história de vida e a trajetória política do senador Eduardo Lopes. Eduardo Lopes nasceu em Santo André e lá trabalhou como metalúrgico. Foi aí que nasceu dentro dele o desejo de fazer uma política que de fato atendesse com honestidade e dedicação à população. Casado há 32 anos com Rosana Lopes e pai de Anoan e Cauê, Eduardo é um homem que preserva os valores familiares e acredita que a sua família foi a base que formou o homem que é hoje. Como senador, apoia projetos que incentivam a prática de esportes e inclusão de jovens no esporte não só como uma atividade, mas também como uma profissão. Eduardo Lopes, senador do Rio de Janeiro, também foi deputado federal, ministro da Pesca e Aquicultura, administrador de uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Eduardo é um homem visionário que luta incansavelmente em prol da população. O senador foi reconhecido como destaque municipalista em 2017, referente ao primeiro lugar no ranking do estado do Rio de Janeiro. Eu recebi da Confederação Nacional dos Municípios o reconhecimento em seu, pelo Observatório Político do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro no ranking como defensor dos municípios. 100% de todas as minhas votações foram em favor dos municípios. E eu tenho declarado e me declarado no estado do Rio de Janeiro como sendo um senador municipalista republicano ou republicano municipalista, porque eu defendo os interesses do município. E tenho dito o seguinte, em questão de recursos, o governo federal, a União, fica com muito, mas sempre diz que é pouco. Os estados ficam com pouco e os municípios ficam com quase nada. Então nós temos que repensar realmente o Pacto Federativo. E essa vai ser a nossa bandeira no Senado, vai ser a nossa voz no Senado em favor de todos os municípios. Porque, repito, eu sou um senador republicano municipalista. Parabéns para todos. O reconhecimento foi devido ao trabalho árduo que o senador vem desenvolvendo pelos municípios do Rio de Janeiro entre 2017 e 2018. Ele destinou mais de 57 milhões para as áreas da saúde, saneamento básico e infraestrutura. Eduardo Lopes é membro titular da CPI dos cartões de crédito do Senado, que tem o objetivo de investigar os juros cobrados pelas empresas operadoras de cartão de crédito. O senador quer entender os motivos que levam os bancos a cobrarem taxas tão elevadas, não somente nos cartões de crédito, mas também verificar as práticas que ocorrem no segmento do cheque especial. A título de exemplo, os juros nos Estados Unidos são em média entre 20% e 30% ao ano. Mesmo em países próximos a nós e com economias mais parecidas com a nossa, a exemplo da Argentina, Chile e Colômbia, os juros não passam de 50% ao ano. Imagine e veja a diferença.
de 50% para 400%, para 800% no nosso Brasil. Então nós temos que defender aqui o consumidor brasileiro, nós temos que defender aqui o povo brasileiro. E é por essa razão que eu fico muito feliz de integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a CPI, que trata dos problemas desses juros abusivos praticados pelas operadoras, pelo sistema financeiro, pelas lojas, no que diz respeito ao crédito rotativo, ao cartão de crédito e também aos cheques especiais. O senador Eduardo Lopes tem apoiado os mototaxistas, estando sempre ao lado do trabalhador, independente da categoria. Ele tem lutado pelos direitos dos trabalhadores no Senado Federal. Foi aprovado o relatório do senador com o aumento da pena de prisão aplicável a crimes praticados contra a mulher, o feminicídio. Entre as novas causas para o agravamento da pena está o cometimento do crime na presença virtual ou física de descendentes, como filhos e netos, ou de ascendentes, como é o caso de pais e avós da vítima. Eduardo Lopes entende a importância da mulher na sociedade e defende que sejam respeitadas. O senador lutou pela derrubada do veto do refis das micro e pequenas empresas desde que a proposta foi barrada pelo presidente da República. Ele acredita que quando há reconhecimento aos pequenos empresários, possibilita o crescimento e a geração de empregos. A queda do veto trouxe benefícios aos microempresários, como possibilidades de parcelamento de dívidas e obtenção de mais crédito. O senador Eduardo Lopes é um defensor da família e dos seus princípios. Todas as suas ações são pensando no bem-estar e na integridade de seus valores. No Senado Federal, eu defendo a família, eu defendo os valores cristãos, eu defendo a família como ela tem que ser. Ou seja, a família formada por pai, mãe e filhos. Além disso, além da questão do valor cristão, dos princípios cristãos da família, eu também defendo a família na questão da segurança pública. Eu fui o relator da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, pensando na família. Porque eu fico pensando nas mães, nos pais, que ficam preocupados com os filhos quando vão para a escola, quando vão trabalhar, a esposa preocupada com o marido. Isso também é defender a família. Como também na questão do emprego, de renda, toda ação que eu faço em favor de gerar emprego, gerar renda, como foi o caso, por exemplo, do Uber. O Uber gerou aqui no Rio de Janeiro 150 mil empregos. E eu fico perguntando, se eu não tivesse regulamentado o Uber, que seriam desses 150 mil trabalhadores, chefes de família, donas de casa, enfim. Então eu defendo a família no sentido geral, nos valores cristãos, nos princípios cristãos, na segurança pública e também na geração de emprego, no sustento da família, porque família é o que há de mais importante, não é verdade? Então fica aqui um abraço do senador Eduardo Lopes. Essas e muitas outras atuações do senador Eduardo Lopes podem ser acompanhadas através das redes sociais. Eduardo Lopes é ficha limpa e não responde a nenhum processo. Eduardo Lopes é a sua voz no Senado.